Olá, eu me chamo Wagner e nesta aula vamos abordar um assunto muito importante, que é a teoria geral dos recursos, que está previsto no Código de Processo Civil, que estão compreendidos entre os artigos 994 a 1008, que é a parte geral dos recursos. Pois bem, quero dizer a vocês que é quase impossível exaurir todo o conteúdo de recurso em videoaulas. Portanto, eu recomendo a vocês a leitura de doutrinas, como Luiz Fux, Fred Didier Júnior e entre outros doutrinadores. Sem mais delongas, vamos partir para o conceito de recurso. Recurso pode ser entendido como um remédio processual, como um instrumento processual que visa atacar, impugnar decisões judiciais para obter a sua reforma, a sua anulação ou integração. Então, os recursos são remédios processuais que visam atacar decisões judiciais. Veja só, não cabe recurso contra despacho, conforme o artigo 1001 do CPC. Vamos lá para o nosso CPC. Abra aí seu vadimeco e grife o artigo 1001 do CPC. Dos despachos não cabe recurso, porque despacho ele não é uma decisão judicial. Ele é mero andamento processual. Então, por exemplo, imagine que João foi citado para comparecer em audiência. O advogado de João não pode recorrer dessa citação, porque a citação não é uma decisão judicial, é um despacho, é mero andamento processual. Grifa aí o artigo 1001, tá? Vamos voltar para a nossa tela. Então, os recursos vão impugnar decisões judiciais para obter sua reforma, a sua anulação ou integração. Uma decisão judicial será reformada quando ela houver vícios de direitos materiais, ela estiver em descompasso com o direito material, ou seja, vai haver um erro no julgamento, erro injudicando. Ou então, o recurso vai impugnar decisões judiciais para anular. No caso, essa decisão judicial será anulada quando ela estiver em descompasso com as normas procedimentais, com as normas processuais, ou seja, vai haver um erro no procedimento, erro em procedendo. Ou então, o recurso vai apenas integralizar a decisão judicial. Isso vai ocorrer quando esta decisão judicial padecer de vício como omissão, obscuridade, contradição e erro material. Wagner, quando é que uma decisão judicial será omissa? Ela será omissa quando o juiz deixa de se pronunciar quando deveria fazer isso. João pede A, B e C. O juiz só se manifesta em relação a A e B. Ele se omite em relação a C. Portanto, o recurso adequado aqui vai ser o embargo de declaração, que vai servir para sanar a omissão. Ou então, a decisão judicial ela é obscura, ela não tem luz. Nesse caso aqui, nem mesmo o juiz conseguiu entender esta decisão. Portanto, vai caber embargo de declaração. Ou então, a decisão judicial ela é contraditória. Nos fundamentos, tudo leva a crer que o juiz vai deferir. Porém, ele indefere, ou seja, é uma decisão contraditória. Vai caber embargo de declaração. Ou então, quando houver erro material, um simples erro de cálculo, ou então um erro dos nomes das partes, você pode ter por embargo de declaração, que possui a função integralizadora, aclareadora. Certo? Então, passando aqui o esquema, passando os olhos no nosso mapa mental, podemos entender que recurso é um remédio processual que visa atacar, impugnar decisões judiciais para obter a sua reforma quando há um erro no julgamento, erro injudicando, ou para obter a sua anulação quando há um erro improcedendo, ou para apenas integralizar quando a decisão judicial for omissa, obscura, contraditória ou tiver erro material. Entendendo e sanando o conceito de recurso, vamos partir para alguns
conceitos básicos, que é o sistema de interposição. Em regra, os recursos eles são interpostos diretamente no órgão ACOR, salvo o agravo de instrumento, que é interposto diretamente no órgão adquem. Deixa eu traduzir para vocês. Em regra, os recursos eles são interpostos diretamente no juízo que prolatou a decisão, no juízo inicial. Chamamos isso de juízo ACOR. A exceção é do agravo de instrumento, que ele é interposto diretamente no tribunal. Perfeito? Então vamos imaginar aqui a regra. O juiz profere a sentença. Contra a sentença, vamos ver em um momento oportuno que vai caber a apelação. A parte apela. Esse recurso ele é interposto diretamente no juiz que proferiu a sentença. Esse juiz, ao se ver com a apelação, ele poderá fazer o juízo de retratação. Ele pode dizer, olha, realmente eu errei nesse ponto aqui, então eu vou me retratar. Ou então ele pode dizer, não, eu não errei não. Eu vou apenas fazer o processamento e remeterei ao órgão adquem. Remeterei ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal. Nesse caso aqui, vamos ver aqui outra regra. É que sempre, salvo a exceção, sempre quem fará o juízo de admissibilidade, ou seja, quem verá que aquele recurso atende todos os requisitos, é o órgão adquem, é o tribunal. É ele que vai analisar, certo? Ele vai analisar, se tiver tudo ok, ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder simplesmente reformar a decisão. Olha, houve um erro no julgamento, vou reformar. Ou então ele pode apenas anular a decisão. Olha, houve um erro no procedimento, eu vou anular essa decisão e vou remeter os autos ao juízo ACOR, ao juízo inicial, e ele vai ter que proferir outra em substituição daquela. Certo? Então, não se esqueça. Em regra, os recursos são interpostos diretamente no órgão ACOR, no órgão inicial, salvo o agravo de instrumento que é interposto diretamente no órgão adquem. E a outra regra é que o juízo de admissibilidade é feito pelo órgão adquem, é pelo tribunal, só ele que fará o juízo de admissibilidade. A exceção é essa. A exceção é que, nos casos de recurso extraordinário e recurso especial, que respectivamente são interpostos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, a análise do requisito de admissibilidade será feita pelo órgão ACOR, pelo órgão inicial. Mas aqui há uma extrema excepcionalidade. Veja só, vamos pegar aqui um exemplo de um acórdão proferido por um Tribunal de Justiça ou um Tribunal Regional Federal. Esse acórdão vai contrariar simultaneamente tanto lei federal quanto a Constituição Federal, e contra o qual você vai poder interpor recurso especial e recurso extraordinário. Então você vai interpor utilizando a regra. O recurso ele é interposto no órgão ACOR. Você vai interpor no TJ ou no Tribunal Regional Federal. Quem vai analisar é o presidente ou vice-presidente desse tribunal recorrido. Esse presidente ou vice-presidente, aqui a exceção, ele fará o juízo de admissibilidade. Ele pode dizer, ok, sobe recurso para o órgão adquem, sobe para o STJ, sobe para o STF. Ou então ele pode dizer, não, falta um pressuposto, não vai subir. E contra esse não, você pode interpor o quê? Você pode interpor o agravo em recurso especial ou recurso extraordinário, que vai forçar o STF ou o STJ a analisar esse RESP ou RE. Ou então ele pode dizer, ok, está tudo ok, vai subir para o adquem, vai subir para o STJ, vai subir para o STF. Nesse caso aqui, vai haver uma segunda análise dos pressupostos recursais, que será feita pelo relator do STJ ou do STF. Ele pode dizer, ok, vamos analisar a sua pretensão recursal. Ou pode dizer, não, falta um pressuposto recursal. E contra esse não, que esse não é uma decisão judicial, você vai poder interpor o agravo interno, certo? Então não esqueça, a regra é, os recursos são interpostos diretamente no órgão ACOR, no órgão inicial,
salvo o agravo de instrumento que é interposto diretamente no órgão ad quem. O ad quem é somente ele que fará o juízo de admissibilidade, salvo nos casos de recurso especial e recurso extraordinário, que será feita uma análise de pressupostos recursais tanto pelo órgão ACO quanto pelo órgão ad quem. Sabendo disso, vamos ver que, em regra, a decisão do órgão ad quem substitui a do órgão ACO. Em regra, a decisão do TJ ou do TRF substitui a do juiz singular. Quando é que isso vai acontecer? Quando o órgão ad quem, quando o tribunal não conhecer a decisão, ou melhor, não conhecer do recurso, nesse caso aqui, vai ficar mantida a decisão do órgão ACO. Então, imagine que o juiz profere uma sentença, a parte apela. Esse recurso é interposto pelo juiz, o juiz remete ao juiz. Esse juiz remete esse recurso ao tribunal. O tribunal fará o juízo de admissibilidade. Ele vê, olha, falta um pressuposto aqui. Eu não vou conhecer esse recurso. Logo, nesse caso, vai ficar mantida a decisão do juiz, a decisão do órgão ACO. Ou então, esse tribunal pode conhecer do recurso, mas ele conhece apenas para negar provimento. Nesse caso, vai ficar mantida a decisão do órgão ACO. Ou então, ele conhece do recurso e dá provimento. Ele poderá o quê? Reformar a decisão judicial quando houver um erro no julgamento, erro injudicando, ou então ele pode apenas manter a decisão judicial. Tanto na reforma, tanto na manutenção da decisão judicial, o que vai prevalecer é a decisão do órgão ad quem, pois o que vai ser executado é o acórdão e não a sentença. Ou então, esse tribunal vai conhecer do recurso apenas para anular a decisão judicial. Nesse caso, os autos serão remetidos ao órgão ACO, ao juízo inicial, e ele vai ter que fazer uma nova decisão em substituição da outra. Certo? Vamos ver agora os pronunciamentos judiciais que são sujeitos a recurso. Nós temos vários. Nós temos a sentença, a decisão interlocutória, a decisão monocrática e o acórdão. Sentença é uma decisão judicial que põe fim à fase cognitiva, à fase de conhecimento e põe fim ao processo de execução. Contra a sentença, você vai poder interpor apelação. Já a decisão interlocutória é uma decisão que não põe fim à fase de conhecimento e nem de execução, mas que põe fim a uma pendência que surge interlocutoriamente no decorrer do processo. Esta decisão interlocutória poderá ser de dois tipos. Uma decisão interlocutória que é recorrível em separado, ou seja, é uma decisão judicial que preclui, que está previsto no artigo 1015 do CPC, portanto, contra ela vai caber o agravo de instrumento. É muito importante você fazer a leitura do artigo 1015, que trata do rol do agravo de instrumento. E também existem decisões interlocutórias que não são recorríveis em separado, ou seja, que não precluem, e contra ela você vai poder arguí-las em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, certo? Também há a decisão monocrática, que é a decisão proferida pelo relator de um recurso, ou então nos casos em que o tribunal terá sua competência originária. Essa decisão monocrática do relator, contra ela vai caber o agravo interno, certo? E também um acórdão. Um acórdão é uma decisão judicial proferida por um órgão colegiado. Contra esse acórdão, você vai poder interpor recurso extraordinário, recurso especial e recurso ordinário. Então, imagine que um acórdão contraria a lei federal, ou melhor, contraria a Constituição Federal. Se esse acórdão contraria a Constituição Federal, você vai poder interpor recurso extraordinário, que é interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal. Ou então, esse acórdão contraria lei federal. Se ele contraria a lei federal, você vai poder interpor recurso especial, que é o recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ou então, esse mesmo acórdão, ele contraria
tanto lei federal quanto a Constituição Federal. Nesse caso, é obrigatório você fazer a interposição tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário de forma simultânea, sob pena de preclusão consumativa, certo? Ou então esse acórdão, que é proferido por um tribunal, em caso de sua competência originária, você vai poder interpor recurso ordinário. Pessoal, sentença, melhor, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, recurso extraordinário, recurso especial e recurso ordinário são assuntos que vamos ver em um momento oportuno, tá? Quando nós formos ver os recursos em espécie. Aqui eu estou só exemplificando de forma geral para você entender a teoria geral dos recursos, tá? Além disso, contra todas essas decisões, você vai poder também interpor os embargos de declaração. Por exemplo, imagine uma sentença que ela é omissa. Você vai poder interpor embargo de declaração. Uma decisão interlocutória que é contraditória. Você vai poder interpor embargo de declaração. Uma decisão monocrática que possui um erro material. Você vai poder interpor embargo de declaração, além do agravo interno, né? Quanto a um acórdão que é omisso, que é contraditório, que é obscuro, você vai poder interpor o embargo de declaração, além dos demais recursos que são previstos, que são cabíveis contra ele. Agora, vamos tratar dos requisitos de admissibilidade do recurso, assunto que cai com grande frequência em provas. Existem duas espécies de requisito de admissibilidade, que são os requisitos intrínsecos e os requisitos extrínsecos. Os requisitos intrínsecos são três: o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Quanto ao cabimento, vamos ver que os recursos, eles são taxativos. São aqueles que somente são criados através de lei federal. Somente a lei federal poderá criar um recurso. E estes são taxativos. Estão previstos no artigo 994 do CPC. O rol aqui é números clausos. Não é um rol exemplificativo, é um rol taxativo. Vamos lá para o nosso CPC fazer a leitura. Então, contra o cabimento, são cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário, embargo de divergência. Fica tranquilo que esses recursos vão ser estudados tudo de forma específica, né? Quando formos ver o recurso em espécie. Perfeito? Voltando para a nossa tela, vamos partir para o interesse recursal. Quem é que tem interesse em recorrer? É aquela parte que sucumbiu, ou seja, é aquele que não conseguiu atingir o melhor resultado possível no processo. Imagine que João pede A, B, C e D. O juiz deferiu todos os pedidos. Ele disse sim para A, B, C e D. Qual é o interesse que a parte tem de recorrer? Nenhum. Portanto, vai faltar um dos pressupostos recursais. O órgão adquirente não vai analisar esse recurso, porque falta interesse recursal, porque não houve sucumbência. E terceiro, quem é legítimo para interpor recurso? Quem é legítimo? Veja só, os legítimos para interpor recurso, primeiro é a parte. Tanto o autor quanto o réu são legítimos para interpor recurso. Existe também a legitimidade do terceiro interessado: o denunciado, o chamado ao processo, o assistente litisconsorcial, o assistente simples, o amicus curiae. O denunciado, o chamado ao processo e o assistente litisconsorcial, eles têm legitimidade para recorrer. O assistente simples, ele pode recorrer quando houver a anuência do assistido. O amicus curiae, ele só pode recorrer em casos de embargo de declaração e nos casos de incidência de resolução de demandas repetitivas. Essa nomenclatura de terceiro interessado
Aí você vai ter que assistir em uma outra aula oportuna, porque eu não posso falar disso aqui porque vai ficar muito extensa a aula e vai fugir do nosso conteúdo, que é recurso, né? Então, o outro que é legítimo para recorrer é o Ministério Público, tá? Seja como parte ou fiscal da ordem jurídica. Vamos partir para o nosso CPC, fazer uma leitura aqui da lei seca. Ó, sobre a legitimidade dos recursos. Os recursos podem ser interpostos pela parte, como eu disse, as partes, tanto o réu quanto o autor pode interpor recurso, pelo terceiro prejudicado. Veja só, eu falei do chamado a lide, do denunciado, do assistente litisconsorcial, do assistente simples, que pode recorrer com a anuência do assistido, e do amigo escuro, que pode recorrer no caso de incidente de resolução de demanda repetitiva e nos casos de embargo de declaração. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, tanto como parte como fiscal da ordem jurídica. Né? Custo iuris. Também é importante fazer a leitura do parágrafo único que fala que cumpre ao terceiro prejudicado demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingem direito de que se afirme titular ou que se possa discutir em juízo ou como substituto processual. Ou seja, cumpre ao terceiro interessado mostrar o eventual dano, né, sobre a decisão judicial. Vamos agora voltar ao nosso slide. Então, quanto ao requisito intrínseco, nós já vimos o cabimento, vimos o interesse recursal e vimos a legitimidade. Fechamos o conteúdo referente a intrínsecos. Vamos partir agora para os requisitos extrínsecos, que são 4, né? Tempestividade, preparo, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo e extintivo do direito de recorrer. Vamos começar com a tempestividade. Em regra, os recursos devem ser interpostos no prazo de 15 dias. Todos os recursos devem ser interpostos no prazo de 15 dias, salvo os embargos de declaração, que são interpostos no prazo de 5 dias. Vamos fazer a leitura do nosso CPC. Eu estou aqui no artigo 1003 do CPC, parágrafo 5º, que fala: excetuados os embargos de declaração, que são interpostos no prazo de 5 dias, né? O prazo para interpor recurso é de 15 dias, certo? E lembrando que o prazo para a interposição do recurso contar-se-á da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Lembrando que essa intimação poderá valer até mesmo na data da audiência. Sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Certo? Voltando ao nosso slide, é importante você em casa fazer a leitura dos artigos 1080, do artigo 180, 183, 186 e 229. O artigo 180 trata do prazo em dobro para o Ministério Público, ou seja, se ele for apelar, ele não terá 15 dias para apelar, e sim 30 dias. Ou então, se ele for fazer embargo de declaração, ele não terá 5 dias, ele terá 10 dias. Também trata do prazo em dobro para a União, os Estados, o DF e os municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas, que gozarão de prazo em dobro, tá, em suas manifestações processuais, conforme o artigo 183. Também há prazo em dobro, né, para a Defensoria Pública, conforme o artigo 186. E também há prazo em dobro, veja só, isso aqui cai muito em prova, prazo em dobro no artigo 229 do CPC. 229 do CPC, que fala assim: os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios diferentes
terão prazos contados em dobros quando não for autos eletrônicos. Ou seja, quando os autos não forem eletrônicos e houver diferentes advogados de distintos escritórios de advocacia, os prazos serão contados em dobro, certo? Agora vamos partir para o preparo. Né? Afinal de contas, o que é preparo? Preparo é quem recorre deverá arcar com as custas recursais. Isso é o preparo. Cabe preparo em todos os recursos? Não cabe preparo no caso de embargo de declaração, porque embargo de declaração ele não vai modificar, ele não vai anular uma decisão judicial, ele vai apenas integralizar quando houver omissão, obscuridade, contradição e erro material. Portanto, não cabe preparo nem porte de remessa e retorno quando se tratar de embargo de declaração. E como é que se comprova o preparo? O preparo ele deve ser comprovado num ato de interposição do recurso, conforme o artigo 1007 do CPC. Leia aí o artigo 1007 do CPC. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Há aqueles que são isentos de preparo, que estão no artigo 1007, parágrafo 1º. São dispensados de preparo, inclusive de porte de remessa e retorno, o Ministério Público, a União, o DF, os estados, os municípios, as suas autarquias e aqueles que são isentos na forma da lei. O pobre na forma da lei, né? E agora, vamos tratar do assunto que mais cai em prova, que é a complementação do preparo. Vamos imaginar que o preparo de um determinado recurso custe R$100. João vai interpor recurso. E João, ao invés de fazer o preparo de R$100, ele fez de R$50. João será intimado no prazo de 5 dias na pessoa do seu advogado para fazer a complementação do preparo. Juntar os mais 50 para ficar 100. Beleza? É isso que trata o artigo 1007, parágrafo 2º do CPC. Faça a leitura em casa. O segundo caso é quando João não faz nenhum tipo de preparo. Se ele não fizer nenhum tipo de preparo, ele vai ser intimado no prazo de 5 dias na pessoa do seu advogado para fazer preparo em dobro. Então João, que outrora teria que fazer um preparo de R$100, agora vai fazer de R$200. Agora, e se João, quando for intimado para fazer o preparo em dobro, ele não fizer, ele ao invés de depositar R$200, ele coloca R$100, ele vai ser intimado novamente para complementar o preparo? Não. O parágrafo 5º do artigo 1007 é vedado a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, certo? Contudo, a própria lei ela traz caso de relaxamento. O parágrafo 6º do artigo 1007 fala: provado recorrente justo impedimento, o relator relevará o prazo de decisão por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Pessoal, eu estou lendo aqui, eu não estou colocando no slide os artigos, porque vai ficar muito extenso a aula. Então faça a leitura em casa, é muito importante estudar a doutrina e a lei seca. Pois bem, quanto ao preparo, já encerramos. Vamos partir agora para a regularidade formal, tá? Em regra, os recursos devem ser interpostos de forma escrita. Tem uma exceção nos casos dos juizados especiais, que é da Lei 9.099,
que é o embargo de declaração, que ele pode ser feito de forma oral, mas ainda assim ele deve ser reduzido a termo, tá? Além disso, quanto à regularidade formal, os recursos eles devem vir acompanhados de suas respectivas razões. Se o recurso não vier acompanhado de suas razões, vai faltar regularidade formal, portanto, vai faltar um requisito extrínseco. Logo, o órgão de quem não verá o recurso por falta de requisito de admissibilidade, certo? Já o último pressuposto extrínseco é a inexistência de fato impeditivo e extintivo do direito de recorrer, certo? Fato impeditivo é quando há desistência e fato extintivo é quando há renúncia. Mas como eu vou saber quando será fato impeditivo ou extintivo? Temos um macete. A palavra impeditivo é a única palavra que tem D aqui, ó. D, botei D maiúsculo. Logo, é D de desistência. Consequentemente, extintivo será renúncia, certo? Mas qual a diferença entre desistir e renunciar? Qual a diferença? Na renúncia, o recurso ainda não é interposto. Ele renunciou o direito de recorrer, tá? A renúncia pode ser tácita ou expressa. Tá lá no artigo 1000 do CPC. Fala: a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. É uma renúncia expressa ou tácita. Mas o que é uma renúncia tácita? Vamos imaginar que sai uma sentença. João tem um prazo de 15 dias para recorrer. Ele deixa esse prazo de 15 dias em albis, em branco. Portanto, conforme o requisito da taxatividade, ele não pode mais recorrer, porque a decisão o recurso é interpelativo, certo? Porque os recursos devem ser interpostos no prazo de 15 dias, salvo os embargos de declaração. Então, isso é uma renúncia tácita. Leia aí o parágrafo único do artigo 1000, que fala: considera-se a citação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Essa é uma vontade incompatível de recorrer. Então, já sabemos que a renúncia pressupõe que ainda não houve recurso. A renúncia, como já sabemos, pode ser tácita ou expressa. Já a desistência, já há interposição do recurso. A parte ela pode desistir a qualquer momento antes do julgamento do recurso. Ele pode, inclusive, desistir sem a anuência do litisconsórcio ou da outra parte, tá? Lembrando que a desistência do recurso se difere da desistência da ação. Na desistência da ação, ele só pode desistir com consentimento do réu e depois da contestação. Aqui no recurso não. Ele pode desistir antes do julgamento do recurso e sem a necessidade da anuência do litisconsorte ou da outra parte. Portanto, pessoal, acabamos de encerrar a parte que trata da teoria geral dos recursos. Vai ficar um outro vídeo para ser postado aqui no canal, referente a efeitos, princípios recursais, porque esse vídeo vai ficar muito longo se eu tratar de efeitos e princípios recursais. Então eu vou postar esse vídeo em um momento oportuno, certo? Então, se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe. E se você quiser que eu distribua os mapas mentais em PDF, para você estudar em casa, deixe no comentário que eu vou postar os mapas mentais e você vai poder estudar em casa, vai poder imprimir e estudar com maior eficiência, certo? Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.